Olá, seja muito bem-vindo ao programa Câmara Entrevista, que hoje recebe a professora Luciana Ribeiro, coordenadora do Observatório Educador Ambiental Moema Wieser. Ela que vai conversar conosco sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Bom dia. É um prazer estar aqui podendo falar desse assunto tão importante e ainda tão um pouco conhecido das pessoas. Professora, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse o que é o plano e no que ele consiste. O apelido carinhoso dele é PMMA. Então, se alguém vê essa sigla por aí, PMMA, não é preguiça de falar, é só porque o nome é muito comprido, né? Então, Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica. Mata Atlântica é esse lugar onde a gente vive, né? Na costa litorânea do Brasil, o bioma que domina é a Mata Atlântica. A gente quase não reconhece mais, porque sobrou tão pouquinho dele, né? As pessoas olham e falam, não, mas eu não, eu moro aqui no meio dos prédios. Então, nem veem que a gente vive num bioma da Mata Atlântica. Mas, enfim, o plano, ele é uma forma que a Lei Nacional da Mata Atlântica tem de se tornar concreta, viável nos municípios. Então, ele é um instrumento de planejamento do poder público, né? Ele é uma forma de organizar a cidade, considerando que ela existe, foi estruturada em cima de uma área de Mata Atlântica, originalmente. Então, o que tem de importante nisso, né? Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 7% da mata original, e no Paraná muito, mas muito menos, mas muito menos. Em Foz do Iguaçu, praticamente tudo que a gente tem de Mata Atlântica está no Parque Nacional do Iguaçu, concentrado, porque é um parque, e a gente tem algumas manchinhas de vegetação na cidade, alguns blocos de mata, né? Assim, um bosque aqui, outro bosque ali, alguns estão bem inteirinhos, outros não, estão assim com aquela mata coitadinha, né? Pedindo um trato, pedindo um carinho. Então, para que essas duas matas se comuniquem, a que está mais integral, que é a do nosso Parque Nacional, com esses pedacinhos que estão pela cidade, algumas estratégias podem ser usadas, algumas medidas podem ser usadas. Uma delas é um corredor de mata. E aí, com isso, os animais podem se deslocar nessa área, né? Então, o Plano Municipal de Mata Atlântica, ele é como se fosse um plano diretor da cidade, que vai dizer o que fazer em cada lugar, como, quando, quem. Só que ele é um plano diretor pensando na qualidade de vida das pessoas, do solo, da água, do ar, da vegetação, na existência dos animais, na existência, eu digo existência, né, porque quando você tira a mata, eles começam a não poder existir, né, eles ficam sem casa e vão para onde? Ou vão para um outro lugar onde tem mato, ou eles deixam de viver, morrem mesmo. E a gente depende muito disso. Então, se a gente tem agricultura hoje, é porque tem água. Se não tiver água, não tem agricultura. Quanto mais aumenta o desmatamento, mais diminui a água, secam as nascentes, né? Tem uma série de consequências. Então, para resumir, assim, o Plano Municipal da Mata Atlântica é isso. Ele é uma forma que a prefeitura tem de poder planejar o que vai ser feito com cada um desses remanescentes, desses fragmentos de vegetação, e como ele pode tornar a cidade mais viva, com mais qualidade, com um microclima melhor, com uma vida mais saudável. Professora, quanto tempo durou a construção desse Plano Municipal de Mata Atlântica? Esse, particularmente, aqui em Foz, a gente demorou quase 5 anos, tá, André? Outros lugares demoraram menos tempo, alguns lugares não fizeram. O Plano Municipal de Mata Atlântica, ele pode ser feito de várias maneiras. Aqui em Foz, a gente optou por uma forma participativa, coletiva. Então, ele teve início, né, com uma proposição
lá da ADERE, que é uma ONG dentro da Câmara Técnica de Meio Ambiente do CODEFOS, que abraçou a ideia, convidou, então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as universidades da cidade, os técnicos de vários órgãos, as comunidades a participarem dessa construção. E então cada um foi trazendo aquilo que tinha de melhor, né? Por exemplo, o Polo Iguaçu participou muito na fase inicial com o planejamento, eles são muito bons de planejamento. Mas aí chegou o momento em que nós precisávamos de dados, porque o plano ele precisa identificar, ele tem 4 etapas de construção, né? A primeira delas é identificar quais são essas áreas prioritárias de conservação e de recuperação no município. E a gente não pode fazer isso simplesmente com a nossa opinião, né? Ah, eu gosto dessa, vamos incluir essa? Não, aquela ali está longe da minha casa, não vou colocar. Não dá, você tem que ter critérios científicos que justifiquem a inclusão das áreas. O nosso desejo, obviamente, era incluir todas da cidade, mas aí tem o limite administrativo, financeiro da prefeitura. Então, o que, que a gente fez? A gente escolheu as que eram mais importantes. E para isso foi necessário fazer pesquisa. E aí, quem faz pesquisa? Aí são as universidades. Então, essa foi a colaboração, principalmente da UNILA, da UniOeste, do IFPR também, mas principalmente da UNILA, com diferentes pesquisadores e alunos que se envolveram, e foi por isso até que a gente demorou mais tempo, porque tem cidades que já têm esses dados, Foz do Iguaçu não tinha, então a gente precisou produzir esses dados iniciais, para a partir daí poder fazer um monitoramento, né, e a área está melhorando, está piorando, ela está cumprindo aquela função que a gente deseja ou não está? Primeiro tem que saber como ela está, né? Aí a segunda fase era identificar quais são as ameaças, né? Quais são os vetores de pressão sobre essas áreas que foram encontradas, né? Então, o que faz com que elas possam se degradar mais rapidamente e tal. Aí mais pesquisa, também não tínhamos esses dados, né? Depois que essa etapa se concluiu, aí a gente precisava validar isso com a sociedade, para que o plano não fosse simplesmente um documento que fica na gaveta ali, né? Sabe aquela tal da lei que pega e a lei que não pega? Então, a gente não gostaria que ela fosse tanto trabalho para ser uma lei que não pega. Então, a gente fez várias consultas à comunidade, algumas oficinas, e aí envolvendo os empresários, envolvendo os vizinhos das áreas, envolvendo proprietários rurais, envolvendo, enfim, todo mundo que a gente pôde alcançar. E aí, com isso, a gente apresentou o mapa com as áreas para eles e as ameaças. E eles foram identificando se haviam mais ameaças do que aquelas ou não, se tinham outras áreas que a gente não considerou e que eles consideravam ser importante pela convivência que eles tinham, conhecimento que eles tinham da área. Então, aí foi uma nova atualização com essas informações que vieram da própria comunidade, né? A gente também precisava identificar, que era a terceira fase, a capacidade de gestão do município, né? Então, como é que o município colocaria em prática as recomendações que cada uma dessas áreas precisaria atender, precisaria cumprir, se ele não tivesse estrutura, pessoal, legislação, uma série de coisas. Então, aí foi outra pesquisa, fazer o levantamento dessa capacidade de gestão e fazer as recomendações do que estava faltando para que o poder público fosse capaz de dar conta realmente da implementação do plano. E faltava também uma outra etapa, que era a identificação dos planos, programas, projetos, legislações já existentes que conversam com o PMMA. Porque a gente, por exemplo, o plano diretor conversa com o PMMA, o código de posturas conversa com o PMMA, outras legislações de diferentes áreas do município, diferentes instâncias, elas podem estar antagônicas, se contrapondo, ou podem estar convergentes, ou ainda pode ter uma sobreposição,
né? Dois documentos falando a mesma coisa, mas de modos diferentes. Então, tudo isso precisa ser harmonizado para poder funcionar o plano. Então, aí foram outras recomendações. Então, você vê que é um diagnóstico, assim, um pouco complexo, né? Depois que todas essas 4 etapas estavam cumpridas, aí sim o plano propriamente podia ser cumprido, né? Então, para essa parte da articulação social, muitas instituições colaboraram, cada um com as suas redes, com seus contatos, e depois, na fase final, que foi a fase de pensar um cronograma com as medidas sendo colocadas em prática, aí foi uma atuação maior da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do COMAF, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque são eles que vão colocar em prática. Então, eles precisavam ver, diante de todas essas informações, qual fôlego que eles tinham, qual recurso que eles tinham, que prioridade eles poderiam dar. E então, a parte de proposição das estratégias foi feita a partir desse trabalho da Secretaria e do COMAF. E aí, finalmente, esse ano, depois de 5 anos, lá em junho, a gente teve a aprovação do plano no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAF, que é o órgão que aprova os PMMAs no Brasil, né, o Conselho Municipal de cada cidade, e ele foi publicado no Diário Oficial em julho. Então, agora, ó, é só colocar em prática. Professora, por que se demorou tanto pela construção de um plano como esse? Já que se fala tanto em sustentabilidade, em preservação do meio ambiente, nós não estaríamos atrasados quanto à implantação desse plano? Eu acho que esse não é um problema de Foz, né? É um problema do Brasil. A gente tem uma contradição, né, entre a nossa riqueza natural, cultural, ecológica, biodiversidade, todo o nosso potencial de qualidade de vida e de criar uma bioeconomia, criar uma economia sustentável, né, que se baseie mesmo no respeito aos tempos e fluxos da natureza. A gente tem um privilégio aqui em Foz do Iguaçu, em termos de abundância, de poder fazer isso, né, de ser uma cidade sustentável. Então, o patrimônio, a riqueza é um lado da moeda, e a ignorância é o outro lado da moeda, tanto aqui como em outros lugares. Então, de modo geral, as pessoas ainda não compreendem nem que existe esse patrimônio, nem o valor dele, nem a diferença que ele faz na nossa vida. Não é só no bolso, não, é na nossa saúde também, é no nosso bem-estar, é na convivência das pessoas entre elas, uma série de outras características que as pessoas geralmente não conhecem. Assim, ó, só para te falar uma curiosidade que outros lugares já fazem que a gente ainda não aqui. Lá no Japão é comum existir uma prescrição médica que chama banho de natureza, ou banho de floresta. É comum, a pessoa chega lá no consultório e eles solicitam que a pessoa passe 3, 4 dias em imersão em locais onde você tenha uma natureza mais íntegra, né, mais preservada. Porque aquele contato ali diretamente com aquela qualidade de ar, com aquela estética, aquele visual bonito, com aquele frescor, enfim, com todas aquelas características, é reparadora, é regeneradora da saúde. E para ninguém dizer que é frescura, isso não é só para caso de problemas de saúde leve, não. Isso é recomendado para autismo, isso é recomendado para depressão, para problemas de sono, de estômago, uma série de problemas, né? E outras instituições pelo mundo afora já descobriram que nos hospitais, quando você tem jardins, as pessoas se recuperam mais rápido. Mas, assim, 3 vezes mais rápido, não é um pouquinho mais rápido. Quando elas podem pisar no solo, cheirar uma planta. Então, assim, a nossa dependência dessa relação com a natureza, ela é muito maior do que a gente admite, do que a gente percebe e que a gente considera na hora de organizar as cidades. Então, aqui em Foz, não diferente disso, né, a gente passou por vários momentos, né, várias gestões em que a questão ambiental não foi prioridade, e aí
Felizmente, a gente tem uma articulação na sociedade em Foz que é muito boa em relação à questão ambiental. Tem pessoas muito qualificadas em diversos tipos de instituições de governo federal, municipal, estadual, nas escolas, nas ONGs, entre os escoteiros. Olha, é uma quantidade imensa de instituições que não são muito visíveis, né, socialmente por essa preocupação, mas que têm essa preocupação. E é graças a elas que tanto esse plano como outras coisas, né, de conquistas na área ambiental da cidade foram acontecendo e continuam em curso aí. Então, assim, porque não aconteceu antes, não aconteceu por causa disso, dessa ignorância, né, dessa falta de receptividade para pensar sobre isso, e muitas vezes também porque as pessoas veem como se fossem interesses opostos, como se fosse assim, ou a economia ou a ecologia. Já ouviu essa frase, né? Sim. Ou assim, se a gente for conservar, vamos voltar a viver como se fosse tribo, como se fosse pré-história. E são uns enganos, assim, são uns equívocos que as pessoas têm. É possível, sim, convergir as coisas e fazer com que a gente tenha, ao mesmo tempo, prosperidade, abundância, qualidade de vida, só que tem que fazer as coisas diferentes. E aí o plano, ele é uma iniciativa nesse sentido, é um passinho a mais nessa organização para isso, né? Tomara que Foz seja uma cidade sustentável um dia, né? Coordenadora, de que forma esse plano influencia para a realização de algumas ações aqui em Foz do Iguaçu? Vai depender de várias coisas, né? Porque ele não é um plano relacionado ao turismo, mas ao uso das áreas e à recuperação das áreas. No entanto, muitas dessas áreas, elas estão, né, numa parte de Foz, estão divididas em três partes, na verdade, né? A área mais próxima ali da Itaipu, uma área mais próxima do centro, uma área mais próxima do parque. Mas muitas dessas áreas, elas têm a ver com o corredor turístico aqui de Foz, né? Então, com essa área que a gente chama de corredor turístico. Muitas delas são atualmente de proprietários rurais. Então, tem uma série de condições para o uso dessas áreas que vão ter que ser estabelecidas conjuntamente, né, entre o poder público e os atuais proprietários das áreas. Então, ninguém vai chegar lá ocupando a área, mandando a pessoa sair, falando, agora isso aqui vai virar parque municipal. Não, né? Tem algumas áreas que são áreas da própria prefeitura e que ela pode fazer isso, ela pode trabalhar como se fosse um parque municipal, como um outro tipo de funcionamento. Mas nas áreas que são privadas, vão ter que ser construídos conjuntamente com os proprietários os novos usos possíveis. Então, para te dar um exemplo, uma área dessa pode ser uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, que ela é sempre de propriedade da família a qual ela pertence, mas ela tem algumas condições para o uso, como, por exemplo, a conservação da água, do solo, da vegetação, que não podem ser desqualificados, degradados. Então, a pessoa, por exemplo, pode produzir numa área dessa, consórcio, ela pode fazer um SAF, que é um sistema agroflorestal, ela pode trabalhar com agroecologia, ela pode fazer turismo científico, que é um turismo muito pouco explorado em Foz do Iguaçu. Olha, tem uma quantidade imensa de pessoas no mundo hoje interessadas no turismo científico, e Foz do Iguaçu é um dos interesses, mas a gente não tem guias preparados para isso, roteiros organizados para isso, a gente tem ambiente para isso, mas não tem uma infraestrutura, não está uma coisa organizada para receber esse perfil de turista. É um exemplo do que pode ser feito. Outra coisa, o birdwatching, ou o borboletário também, que é a observação de pássaros e de borboletas, tem muito, mas muito turista no mundo que é louco para fazer especificamente viagens de observação de pássaros e de borboletas. Tem gente que pode achar isso uma loucura, mas, gente, movimenta uma economia, tem coleção de fotografias e elas valem muitíssimo em termos de raridade, né,
exposição, e elas só podem acontecer num espaço desse. O próprio turismo rural também pode acontecer nesses lugares, aproveitando o que já existe na propriedade e recuperando aquilo que está degradado e fazendo, então, uma conversa entre o turismo rural, o turismo de experiência e o ecoturismo, né? Então, assim, tem uma quantidade enorme de possibilidades, além do turismo de massa, que é o que é praticado aqui em Foz, que pode aproveitar essas áreas, recuperar essas áreas e fazer delas, assim, o patrimônio, né, que ao mesmo tempo é um patrimônio para a cidade, mas é também para quem está administrando a área, para quem está transformando ela num espaço de uso turístico não massificado, que é um outro perfil de turista. Aqui em Foz, as pessoas olham para o turismo como se só existisse uma única possibilidade, o turismo de massa, milhões de pessoas num lugar só, concentradas. Não, gente, as pessoas precisam se atualizar, tem muitos tipos de turismo e de turista. Esse é um tipo, mas assim, tem uns 10 outros tipos que a gente não está aproveitando, que tem mais a ver com as características, com a condição da nossa cidade, né? E que o plano possibilita de aprender a conviver, a trabalhar com esse tipo de turismo. Fora, né, Andréia, que isso ainda pode gerar muita renda local, né, formação de guias específicos para trabalhar aqui, o próprio uso de, por exemplo, vamos dizer, produtos agroecológicos produzidos nesses lugares. Isso é um diferencial da cidade, né? Imagina você comer a amora do pé, não é todo lugar que tem isso, né? Você comer uma geleinha aqui de pitanga da região. Tem um monte de coisas que podem ser feitas nessas propriedades e que pode empregar pessoas da região, pode recuperar conhecimentos. Tem muita gente que veio para Foz do Iguaçu e que é descendente de famílias rurais. Então, tem todas aquelas receitinhas da vovó que estão guardadas lá, né, de como é que faz sabão e pão e bolo e biscoitinho e geleia e compota e vinho, um monte de coisas. E essas coisas estão aí perdidas, são tesouros que não estão sendo aproveitados. Então, isso é uma outra forma. Uma outra forma também, pousadas podem ser feitas nesses lugares, pousadas integradas ao ambiente. Você não precisa tirar a vegetação para fazer uma construção. Não, faz uma coisa inovadora, bonita, de bioarquitetura, integrada ali com aquela natureza, em palafita ou em chalés. Tem muitas técnicas que podem ser aproveitadas. E aí as pessoas se sentem ali no meio daquela natureza e você pode também estar produzindo o próprio sabonete local, o shampoo local, com as coisas que são plantadas naquele local, sem agredir com a poluição dos sabonetes e shampoos, detergentes e sabões clássicos, né? Sem agredir o corpo das pessoas, nem a água, nem o solo, porque depois que você lava, né, vai pelo ralo, mas o ralo vai para onde? Ele vai parar em algum rio, ele vai parar, vai ser uma parte trabalhada no solo, algum peixinho vai comer aquilo, você vai comer o peixinho, e aí vai, né, a cadeia vai se aumentando. Mas é isso, assim, o turismo, ele pode vir a ser um grande potencial novo a ser explorado aqui a partir da regulamentação, da implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica, mas isso depende bastante da riqueza, da abertura de visão dos nossos moradores, dos proprietários aqui da região. Então, gente, ó, open mind, ampliem, vejam grande, pensem grande, porque tem muita coisa que não foi feita ainda e nem em outros lugares, e Foz pode ser referência. Professora, quando nós falamos nessa preservação, todo esse contexto, como a senhora citou durante a nossa entrevista, nesse sentido, qual é o papel da população nos cuidados, na preservação, na divulgação nesse sentido? Tá tão na nossa cara, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que ainda precisa ser muito conversada. Então, acho que vale a pena a gente ocupar espaços no rádio, na televisão, na internet, comunicando mais, né? Trazendo essa notícia, levar essa pauta de uma forma
leve, assim, né? Por exemplo, para o Contur, lá para a CIF, para os conselhos de desenvolvimento da cidade, para as pessoas não ficarem assustadas. Eu vi que teve muita gente que pensou no Plano Municipal de Mata Atlântica como assim uma canga, né? E agora vai restringir tudo, agora como é que eu vou fazer? Não, ao contrário, gente, vai enriquecer a cidade inteira em todos os sentidos, vai enriquecer de saúde, vai enriquecer financeiramente, vai gerar emprego, bem-estar, vai melhorar tudo para todo mundo, mas depende de todo mundo se envolver nisso. Então, a população entendendo isso também pode ajudar o quê? A conservar essas áreas, a fazer com que ela, porque, olha, pertinho aí de você, da sua casa, vai ter alguma área dessas. São 23 áreas, né? E elas estão distribuídas em vários lugares da cidade, como eu falei. Então, tem algumas que são lá mais para o lado da Vila C, outras mais para o lado da Vila A, outras mais para o centro, outras mais para o Porto Belo. Tem área na cidade inteira. Pertinho de cada um aí deve ter alguma. Então, como é que a gente pode, né, fazer com que essas áreas fiquem melhores ainda, né? Como é que a gente pode despoluir esses rios daí, ajudar a revegetar, recuperar a nascente, achar aquilo bonito, cobrar da própria prefeitura a implantação do plano, porque a prefeitura tem muitas coisas para fazer, né? De vez em quando a gente precisa lembrar, ó, poder público, tem esse compromisso aqui que você assumiu, vamos lá. E, ao mesmo tempo, a própria população pode contribuir com o monitoramento das áreas, com sugestões, que uma coisa que a gente não falou, André, é que o plano, ele é um plano aberto, ele não é aquela lei, assim, que bateu, ficou congelada, como se fosse um museu, assim, né? Não, estátua, não é. Ela é o plano, ele é dinâmico. Então, as áreas, elas vão sendo monitoradas a cada ano e elas podem ser ampliadas, outras áreas podem ser inseridas no plano. Você pode criar elementos de monitoramento, por exemplo, a gente pode ter um monitoramento só técnico feito pela prefeitura, mas pode ter um monitoramento comunitário, que a gente escolhe alguns elementos que os próprios vizinhos podem observar ali, a presença de certos animais, o tamanho das plantas, a temperatura do lugar onde eles estão, como é que está a água ali, tem uma série de coisas que a própria população pode observar, que aí barateia, vamos dizer assim, o monitoramento, ganha tempo, a gente conhece melhor o lugar onde a gente vive e colabora para que aquela área se recupere mais rápido, né? Então, a população conhecendo essas áreas, dando importância para elas, vai ajudar a proteger e vai ajudar a monitorar, aumentar e qualificar. E pode dar ideias também do que fazer com elas. Por exemplo, nem todas essas áreas precisam ser usadas para uma exploração turística, elas podem ser uma praça, um bosque, um parque municipal para a população poder ir descansar no seu final de semana, levar as crianças para passear, os velhinhos para tomar um ar, o cachorro para dar uma corrida, você para espairecer, pensar na vida, né? Não, a ideia não é que seja só para quem não mora aqui, ao contrário, é para que seja para todos nós. Então, também a população pode sugerir aquilo que gostaria que a sua área fosse. Então, esse diálogo com o poder público, ele é muito importante, ele é muito rico e vocês ficam convidados a fazer essa conversa bem de pertinho, sem medo, com vontade de contribuir, que vai fazer diferença. Professora Luciana Ribeiro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no programa Câmara Entrevista. Eu que agradeço, Andréia, pela oportunidade, pelo espaço e vamos ver esse plano aí na prática. Obrigada pela oportunidade.